Implante coclear. Conhecendo a tecnologia. O teste da orelhinha já é uma realidade, né? Desde agosto de 2010, o governo federal ele sancionou uma lei, né, que determina que todos os bebês nascidos nas maternidades e hospitais devem fazer o exame de emissões otoacústicas, né, chamado carinhosamente de teste da orelhinha. Essa lei foi um avanço muito grande, pois permitiu a descoberta do diagnóstico precoce e da intervenção precoce, né? Minimizando ou mesmo eliminando qualquer prejuízo no desenvolvimento global do bebê. A principal função do aparelho auditivo ela é de amplificar o som. Mas se a criança tem uma perda de audição muito grande, o aparelho pode não ter condições de amplificar tudo o que ela necessita. Ou ainda, o tipo de perda auditiva impeça o processamento do som recebido, pois suas células ciliares estão danificadas. Já o implante coclear é uma prótese computadorizada que irá substituir parcialmente as funções da cóclea, possibilitando com isso a percepção dos sons recebidos.
O Instituto Nacional de Educação de Surdos do Ministério da Educação e Cultura, instituição centenária que vem cuidando da assistência educativa às crianças deficientes da audição, o professor Clóvis Salgado, ministro da Educação e Cultura, assiste à abertura de mais um ano letivo. Quando eu descobri a surdez, eu fiquei um pouco assustada, né, por nunca tive nenhum contato com nenhum surdo, mas quando eu fui buscar ajuda, tive a indicação do INES, que é uma referência, né, no Brasil, e foi para lá que eu levei minha filha. Fui super bem recebida lá e isso foi muito importante para a inclusão dela, no primeiro contato com uma escola e com os outros surdos também. A língua brasileira de sinais, né, ou as línguas de sinais no mundo inteiro, sempre foram objeto de uma certa resistência por parte da comunidade ouvinte, e a sua legitimação é uma luta política enorme dos surdos. Então ela vem com muita força política, com muita carga existencial, com muita carga afetiva, com uma carga também, digamos assim, de superação de algumas dificuldades que os surdos passam, até mesmo na família, né? Principalmente naquelas suas primeiras experiências de comunicação, da sua subjetividade, em que não há comunicação com seus pais, com seus irmãos, porque eles circulam numa outra língua. Eu aprendi Libras em 2003, quando entrei para uma ONG onde tinha vários surdos. E acabei apaixonando pela essa comunidade surda sinalizada e comecei a interpretar também na igreja, onde faço um trabalho maravilhoso com os surdos, e também no time de futsal, onde tem esse trabalho na cidade onde eu moro. Tudo que ela aprendeu de Libras, ela aprendeu no INES, no período que ela frequentou lá. E tudo que ela aprendia era passado para o restante da família para ter a comunicação com ela. A parte de Libras facilitou muito para que ela aprendesse a língua portuguesa oral. A nossa intenção com esse trabalho é esclarecer não só a comunidade surda, como as pessoas de uma maneira geral, ouvintes, enfim, que tem uma atenção voltada para as questões da surdez. O implante coclear, que é objeto de reflexão desse trabalho, é uma realidade hoje, uma possibilidade. Hoje nós temos vários centros no Brasil que realizam essa cirurgia, né? De modo que
Hoje isso é um dado de realidade para o aluno surdo. Quando eu falo aluno, é porque naturalmente nós estamos numa escola e a repercussão pedagógica dessa escolha dos pais ou dos próprios alunos é muito grande. É preciso que haja uma atenção para isso. Nós sempre conversávamos sobre isso, a gente queria que ele fosse surdo mesmo, então nós falamos para minha cunhada que não havia necessidade de fazer o implante. Mas como ela insistiu, disse que com um ano e meio já deveria começar a fazer, aí eu achei que era muito cedo. Mas eu vi lá em Bauru que tinham muitas crianças que tinham feito implante desde cedo e que estavam num processo de desenvolvimento. E aí quando nós fomos lá, e aí resolvemos que iríamos optar então pelo implante. Na escola, a professora contava histórias, cantava músicas, nada me interessava. Não obedecia a professora e brigava muito com as outras crianças. Então a professora achou meu comportamento estranho e chamou minha mãe para conversar. Ela disse: "Acho que sua filha tem algum problema. É melhor levá-la ao médico." Fomos ao médico. Ele me observou, examinou e falou: "Ela é surda." Minha mãe então viu que era um problema difícil, mas continuei na escola, com dificuldades. Os professores não sabiam como me ajudar. O tempo foi passando, eu com a minha surdez, sem saber a causa. O médico supõe que eu, quando pequena, tive muitas infecções no ouvido, por isso perdi a audição. Então estava lá na escola e o professor chamou todos os surdos e disse: "Tem uma informação muito importante, é para vocês saberem e evitarem." Quando chegamos na sala, era um vídeo sobre implante coclear. O filme explicava que o implante era ruim e os surdos implantados sofriam. Fiquei surpresa, mas continuava querendo ouvir. Mas não queria aquele implante. O implante coclear é uma prótese auditiva parcialmente implantável no ouvido. Ele é utilizado para a reabilitação auditiva dos pacientes portadores de surdez severa profunda bilateral. O implante coclear ele é composto por uma unidade interna, que é implantada cirurgicamente no ouvido do paciente, e uma unidade externa, que é colocado atrás da orelha, e em conjunto com a unidade interna, forma um sistema de implante coclear. A indicação do implante coclear é resultante da avaliação de análise de múltiplos fatores, que são a surdez neurosensorial, bilateral severa e profunda, a idade da criança. No caso, quanto mais cedo ela for implantada, melhor será esse seu desenvolvimento. Se há outros comprometimentos associados à deficiência auditiva, se ela tem boa capacidade auditiva. A motivação e a participação dos pais da família no processo de habilitação dessa criança e acesso da criança à terapia fonoaudiológica.
A realização precoce da cirurgia é indicada especialmente nos casos de surdez pós-meningite, devido à ossificação intracoclear que ocorre impedindo a colocação dos eletrodos na cóclea. Normalmente, a idade mínima para a realização do implante é a partir de 6 meses nos casos de surdez de grau profundo. Já na surdez severa, recomenda-se a partir de 18 meses. Quando se trata de uma surdez pré-lingual, ou seja, aqueles que nasceram ou ficaram surdos antes da aquisição de uma língua, também é recomendado que o implante seja feito o mais precoce possível. Isso porque existe uma janela de desenvolvimento do sistema auditivo até os 6 anos que permite a integração da informação auditiva produzida pela estimulação coclear e os centros corticais de linguagem. Então, após esse período crítico, a plasticidade neuronal, ou seja, a capacidade que o cérebro tem de se organizar diante de novos estímulos, diminui. Então, a habilidade do cérebro para o desenvolvimento da fala e da linguagem fica comprometida. Normalmente, nos casos de surdez pré-lingual, o implante coclear deve ser realizado antes dos 3 anos de idade, ou seja, não é recomendado que ultrapasse os 3 anos de idade. Já entre os 3 e 6 anos, a indicação é feita com certa restrição devido ao maior tempo de privação sensorial auditiva. Quando se trata de uma surdez pós-lingual, ou seja, aqueles indivíduos que ficaram surdos após já terem adquirido uma língua, não existe uma idade mínima para a realização do implante, mas recomenda-se que ele também seja feito o mais precoce possível, já que esses indivíduos eles apresentam uma rápida deterioração da fala devido à perda do input auditivo. Os principais exames que são realizados para avaliação do candidato a implante coclear são audiometria, os potenciais e vocais auditivos, o BERA, as emissões autoacústicas, impedanciometria, ressonância magnética e tomografia computadorizada, além dos exames específicos para o diagnóstico da surdez. São exames laboratoriais e testes genéticos. Uma vez realizados os exames complementares e estabelecido o diagnóstico e o grau de surdez, sendo uma surdez severa ou profunda, o paciente então ele inicia um processo de avaliação que consiste numa avaliação fonoaudiológica e numa avaliação psicológica. O papel do psicólogo no processo de avaliação é de colaborar com a equipe multidisciplinar que participa da seleção das pessoas que virão a fazer a cirurgia, né? Considerando que o implante coclear é um dispositivo que é colocado cirurgicamente, que tem a função de ou estabelecer a audição para aqueles que não a tinham, ou de restabelecer para aqueles que a perderam. E a avaliação psicológica tem uma importância muito grande, não apenas nessa indicação, mas também na condição dos familiares e dos pacientes de se conhecerem melhor, conhecerem aspectos psíquicos que estão envolvidos nesse desejo da realização da cirurgia. Nesse sentido, é fundamental que nós venhamos a saber qual é a relação da família, dos pais com a surdez. Né? Como é que eles aceitaram o diagnóstico, como é que foi elaborada a condição de, por alguma questão, esse filho ser uma criança que tem uma dificuldade de audição. Nesse sentido, é importante também a gente pensar que há variações com relação à idade. Antes mesmo da cirurgia, o fonoaudiólogo já realiza entrevistas com os pais das crianças e com o próprio candidato, dependendo da idade, avaliações audiológicas para avaliar a capacidade e o comportamento auditivo e já inicia a terapia de estimulação da linguagem, das habilidades auditivas, o treinamento da leitura orofacial e o treinamento auditivo com aparelho de amplificação sonora individual. O implante coclear funciona da seguinte forma. A unidade externa ele tem um microfone que capta os sons do ambiente. Os sons do ambiente são transmitidos através de uma antena por sinais de rádio até a unidade interna, que está implantada no paciente.
Esses sinais de rádio são transformados em pulsos nervosos que então vão estimular o nervo auditivo. Qualquer medida à distância é chamada de telemetria. Telemetria, mas é uma medida à distância. Os implantes cocleares, já depois da segunda geração de implantes cocleares, permitem essa medida. Então, podemos medir aqui fora o que está acontecendo lá dentro do implante coclear, através de 2 circuitos independentes que são possíveis no implante coclear. Então, a gente consegue fazer uma medida tanto da resposta do próprio nervo, como que o nervo está respondendo a essa estimulação. Já no momento intraoperatório é possível fazer, e essa informação no intraoperatório é importante para o cirurgião, para ele ter uma certa garantia de que realmente o implante está estimulando adequadamente e muito provavelmente no lugar certo do nervo auditivo. É importante para a família, porque já é uma estimulação positiva do implante coclear recebendo as respostas do nervo, e é importante para o fonoaudiólogo, porque essas informações do potencial evocado, que é captado por meio da telemetria de respostas neurais, pode ser úteis essas informações na primeira programação, na ativação do implante coclear. 30 dias depois da cirurgia do implante coclear é que a unidade externa é ativada. E aí então que o paciente passa a escutar. Lembra quando ele já tinha feito o implante, aí passou um mês, que aí ele pôde... Ele foi submetido a uma filmagem e a pessoa falou assim, olha, ele vai ouvir o som e vocês percebam a reação dele. E realmente, quando se colocou um som, nós vimos que ele começou a ter um olhar diferenciado. Aí depois, num outro momento, que houve uma oferta diferenciada, ele se assustou, ele veio perto de mim, chorou. Aí que eu vi que ele realmente tinha ouvido. E eu fiquei bastante admirada. Na realidade, a ativação é a primeira de muitas programações que serão realizadas para que o processador de fala do implante coclear efetivamente processe e codifique os sons de fala de acordo com as necessidades de cada paciente. Para que o implante funcione, essa fala tem que chegar no nervo auditivo num nível de corrente que seja suficiente para ativar as células do nervo auditivo do paciente. E isso precisa ser medido. Na ativação, que acontece um mês depois da cirurgia, com a regressão do edema e a cicatrização, é feita a primeira programação. A programação envolve tanto a determinação junto com o paciente dos níveis de corrente necessários para que ele tenha uma sensação audível. Então, essa corrente é efetivamente uma corrente elétrica, que gerará nele uma sensação audível, porque a gente está estimulando o nervo auditivo, né? Então, eu vou mandar uma corrente, essa corrente eu começo bem baixinho, vou aumentando até ele mostrar ou me dizer que está ouvindo um som, né? Primeiro bem baixinho e em vários eletrodos, porque essa corrente necessária varia em cada região da cóclea, em cada eletrodo. Às vezes o eletrodo está mais próximo das células que ele tem que estimular, então eu preciso de menos corrente, às vezes ele está mais longe, né? Às vezes é um nervo que está há muito tempo sem escutar ou sem ser utilizado, digamos, então é um nervo que está precisando de muita corrente para começar a responder. E essas necessidades de corrente, elas variam com o tempo. Por isso que a programação não é uma única e tem que ser feita ao longo do tempo, porque ela varia não só com a posição do eletrodo em relação às células, mas ela varia com a experiência auditiva, ela varia com a própria impedância do eletrodo, a parte eletrônica, o quanto ela está ágil, né, está respondendo bem à passagem de corrente na parte eletrônica do eletrodo, do implante.
E ela varia às vezes com até alterações hormonais durante a vida, como varia o cabelo depois da gravidez ou a nossa sensibilidade ao olfato. Durante a vida, variações hormonais no nosso corpo podem interferir na exigência dos níveis de corrente necessários para gerar uma sensação auditiva. Por isso que a programação não é uma única, ela tem que ser refeita ao longo da vida em intervalos periódicos, a cada 3 meses ou a cada 6 meses, ou às vezes quando realmente os níveis já estão estáveis, depois de uns 2 anos do implante, dá para ser anualmente, ou mediante qualquer queixa do paciente de variação ou deterioração da qualidade do som, deve ser revisto o mapeamento ou a programação. O implante coclear ele possibilita a percepção das frequências altas dos sons da fala, que são os sons agudos. Esses sons agudos eles possibilitam a inteligibilidade da fala e vai facilitar o reconhecimento desses sons e permitir, assim, o desenvolvimento e aprendizagem da linguagem oral com mais facilidade. A comunicação vai ocorrer de forma mais natural possível. Mas a ativação dos eletrodos por si só não garante o desenvolvimento da audição, porque ela é aprendida, ela precisa de todo um processo de aprendizagem. É importante que o trabalho seja feito baseado nas habilidades auditivas do som, ou seja, um trabalho voltado para a detecção, para a discriminação, para o reconhecimento e para a compreensão dos sons. É importante também que a gente faça um trabalho com os traços suprassegmentais da fala, como a duração, como a intensidade, como a frequência, que se trabalhe também a memória, a voz, isso sempre de uma maneira assim muito divertida, muito natural, porque vai ser a partir desses movimentos, a partir dessas vivências incidentais que a criança vai adquirir a sua linguagem. Outro fato importante na terapia fonoaudiológica é que os pais têm que sempre estar conosco durante o trabalho. É importante que o pai saiba o potencial que a criança agora tem, é importante que ele tenha conhecimento do que ela está dando de resposta na terapia para que ele possa dar esse reforço em casa, porque é assim que ela vai passar a falar de forma natural e com propriedade daquilo que ela está falando. Pode ser que de início a criança não tenha uma fala compreensível. E os pais têm que ficar um pouquinho menos ansiosos e estimular essa fala, mesmo que ela seja incorreta, porque para a criança essa fala dela está correta e ela traz todo um significado em cima disso. Quando nós fomos para casa com ele começou a ir à fono regularmente, então ele começou a discriminar os sons, que era um latido de cachorro, uma campainha, e ele me perguntava, olha, eu estou escutando uma campainha de telefone, um ruído de telefone. Realmente eu estava vendo que ele estava ouvindo. Olha, estão tocando a campainha, e eu fui lá na porta e verifiquei que realmente tinha. E ele tinha 2 anos, 2 anos e meio. Bom, em casa a gente sempre força para que a Milena fale o mais correto possível, porque às vezes uma palavra ou outra, ela se atrapalha e a gente sempre pede para ela repetir, para ela falar certinho. É fundamental que a família consiga lidar com a surdez de uma forma melhor para poder, inclusive isso, ser melhorado depois com a questão das expectativas com relação ao implante. Sem dúvida, a família que aguarda que seja o implante o maior possibilitador dessas funções maternas e paternas, nós teremos dificuldades, porque serão famílias que talvez, no pós-operatório, havendo indicação por toda a equipe, serão famílias que virão a depositar no implante essa condição do desenvolvimento, e não na família como principal canal, principal meio, estofo, para que haja essa estimulação, para além dos tratamentos que são feitos, já que a família convive com a criança cotidianamente.
É de suma importância a orientação que damos às escolas, porque quando a escola, a família e a fonoaudióloga trabalham mais próximo, a criança tem um resultado muito melhor. Temos que orientar a escola a forma como agir com essa criança, como transmitir um ensinamento para ela, porque dessa forma a criança terá um ganho muito melhor. Orientar a escola quanto aonde a criança tem que sentar, que ela tem que se sentar de uma maneira mais próxima da professora, que ela precisa também fazer a leitura labial muitas vezes para poder ter um entendimento daquilo que aquela professora está falando, para que ela una o que ela ouve ao que está sendo visto através da leitura. Enfim, essas orientações são importantes para que a criança se desenvolva como um todo e com sucesso. Quando você tem numa escola uma criança com implante coclear, mesmo que ela esteja, digamos, ouvindo, né, assim, como os seus colegas ouvintes dentro de uma escola, ela vai precisar de uma atenção, de um trabalho com uma fonoaudióloga, um acompanhamento. Essa escola precisa ser informada das suas possibilidades, dos cuidados, porque é preciso que se diga, né, que assim, essa pessoa não deixa de ser surda. A fonoaudióloga nos ajuda, né, nas experiências relativas ao implante propriamente e também diante de posturas que devem ser tomadas em algumas atividades e no reforço de atividades que são feitas em sala de aula, né? E a importância da família também, por quê? Porque ela incentiva a participação da aluna nas atividades, né, que são desenvolvidas pelo colégio, né? E atividades essas que facilitam a socialização da aluna com os demais colegas, né, e garantem, assim, o desenvolvimento da aluna. Quando eu vou ensinar o dever de casa para ela, em casa até fiz uma parede, tem um quadro, tipo, como se fosse uma aulinha para ela, com os papéis colados, o alfabeto, os números, para auxiliar ela quando ela estiver fazendo o dever de casa. Fácil não é, porque é um trabalho diferenciado, né? Mas eu acho que quando você tem um apoio, né, quando você tem realmente essas parcerias todas, porque a família, no caso da família da aluna, né, ela é muito participativa, né, ela trabalha também, elas estruturaram a casa delas todas para que ela pudesse atender essa dificuldade da aluna. Então, quando a gente tem um retorno da família também e juntamente com um trabalho especializado, o trabalho é maravilhoso. Funciona normalmente como um trabalho qualquer com uma criança de ensino regular. O paciente implantado ele pode realizar atividades físicas normalmente. Ele pode nadar, pode ir na praia, pode jogar bola. Nós só orientamos que ele evite esportes muito violentos, como lutas, né, e os mergulhos autônomos, né, mergulho com cilindro, em altas profundidades, nós não recomendamos. O paciente implantado ele pode utilizar aparelhos eletrônicos normalmente, sem nenhuma restrição. A região que é abordada cirurgicamente para a colocação do implante coclear não é no cérebro, é no ouvido. E, portanto, não tem motivo, né, de se imaginar que o implante coclear criaria alterações neurológicas ou deficiência mental. A paralisia facial é uma das complicações possíveis numa cirurgia de implante coclear, porque o nervo facial
que faz a movimentação da face, ele passa muito próximo da região da cirurgia, a milímetros da região da cirurgia. Por isso que o médico otorrinolaringologista que vai realizar essa cirurgia tem que ter uma grande experiência em cirurgia otológica para minimizar esses riscos. Embora seja uma complicação possível, é uma complicação bastante rara. Tiques nervosos, como ficar piscando os olhos ou virar a cabeça, não é uma complicação de uma cirurgia de implante coclear. Em alguns pacientes, caso haja lesão do nervo facial, ele pode ter tiques. Muitas pessoas perguntam se o implante coclear pode atrair raios. Não, ele não atrai raios. Cheguei lá, perguntei a uma pessoa, você consegue ouvir mesmo? Sim, eu sou implantado e ouço bem. Não dá choque? Não. Você toma banho? Claro, é lógico que eu tomo banho. É mentira o que dizem, o implante é bom. Nossa, aí eu quis muito fazer o implante. Então fui junto com um amigo para conhecermos um implantado pessoalmente. Queria ver, saber mais e se deixa sequelas. Porque meus amigos surdos não queriam que eu fizesse o implante coclear. É perigoso, você sabe, vai ficar com problemas mentais, doente. Você vai mudar e se afastar da gente. Eu disse, não, é só para saber melhor. Então fomos, eu e meu amigo. Conhecemos as pessoas com implante, quis ver e tocar no aparelho. Todos eram legais, conversaram e explicaram que era natural. Mas não era milagre. Precisaria treinar muito. Eu aceitei. Quis fazer o implante e tentar mudar minha vida. Ficar mais próxima da minha família e poder conversar mais. Eu escolhi. O implante não é um brinco, não é algo que você implanta e coloca, né, essa cóclea artificial e pronto, e depois o aluno vai, ou a pessoa surda vai passar a ouvir, vai sair por aí como ouvinte, sem uma atenção para essa escolha. A gente encontra famílias que fizeram essa escolha, né, quando seus filhos ainda não têm a possibilidade de escolher, e surdos adultos que já também tiveram oportunidade de escolher, né, tiveram indicação para isso, escolheram fazer, e outros que escolheram não fazer. Meus pais, amigos, quase todo mundo foi contra essa escolha minha. Mas eu queria ouvir melhor. Mesmo que fosse um pouquinho só a mais, era a minha vontade de ouvir melhor. A comunidade surda, ela tem algumas ressalvas sobre implantar bebês, né? Sem que o bebê tenha escolhido escutar. Eu, como mãe, considero que tem certas coisas nos nossos filhos que a gente não pode esperar eles quererem para a gente escolher por eles. Mais tarde, se ele for mais velho, quando ele puder escolher e ele não quiser ouvir, ou ele não quiser fazer parte desse mundo, ou ele não gostar, ele simplesmente pode deixar de usar, ele põe na gaveta o implante e ele não vai precisar ouvir. Mas a oportunidade já foi dada a ele, o horizonte já foi aberto. Meu nome é Felipe, eu tenho um cachorro que é preto e branco. A raça dele é Fox Terrier e eu tô na 4ª série. A minha escola é Alfa, né? O nome da minha escola é Alfa. E meus pais são surdos e meu pai, né? O nome dele é Lafayette e o apelido dele é Júnior.
E o nome da minha mãe é Isabel, o apelido dela é Bebel, o nome da minha irmã é Camila. Quando eu crescer eu vou ser veterinário. Vou ser veterinário porque eu gosto muito de cachorro, né? Eu sei todos os tipos de cachorro. Então, eu perdi a audição com 8 anos por causa de cachumba. E, na verdade, eu queria fazer um implante coclear, eu queria ouvir bem melhor. Então, meus pais levaram para o fono, otorrino, e comecei a usar aparelho auditivo, com o aparelho convencional. Usei durante 16 anos. Em julho de 2011, eu fiz a primeira cirurgia do implante coclear, que realmente era um sonho meu de poder ouvir novamente, reaprender a ouvir, sentir os sons de novo. E o resultado foi muito bom, foi maravilhoso, que em março de 2002 eu resolvi fazer a cirurgia do segundo lado. Foi um implante que eu fiz agora, faz pouco tempo, e já estou percebendo a cada dia que o resultado está sendo cada vez melhor. Ele é apenas um aparelho que possa melhorar a sua vida e ajudar a se comunicar melhor, a se integrar melhor no mundo. A maioria é tudo ouvinte, então é legal a gente poder ouvir, né, se comunicar melhor. Tem que ver o implante como um aparelho que nos ajuda. E não uma coisa que vai fazer você sofrer. Eu tenho muita preocupação com essa questão do implante, porque muitas pessoas falam, mas como ele conseguiu? Eu também quero implantar no meu filho. Não, eu digo não, cuidado, tem que tomar cuidado, tem que verificar, porque alguns têm um tipo de desenvolvimento e o outro não, outros conseguem. E eu acho que as pessoas, eu também tenho que divulgar, porque muitas pessoas divulgam, né, que é ótimo, é bom, e eu sinto, isso é muito doloroso, porque eu vejo, são crianças surdas, eu fico muito preocupada com isso. Eu não tenho a soberba de que meu filho é surdo, é implantado, não, e eu também não quero usar isso como uma propaganda para que todos coloquem, porque eu sei que tem muitos surdos que são contra mim, mas aí eu consigo explicar e falo das dificuldades, das influências que eu obtive, de todas as questões que eu tive que resolver. E meu marido, como é surdo, né? E alguns agora até me respeitam. Eu sou surdo, né? Surdo, quando eu boto meu aparelho, eu ouço e pronto, acabou.